Olá, bom dia a todos. Mais uma live. Hoje um tema no geral. Não, bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem com você? Bom dia a todos. Daqui a pouco a nossa convidada ingressará. Ela é uma grande amiga. A conheço há quase assim, acho que uns 30 anos que eu a conheço. Uma grande profissional. E o tema hoje é para todos, não é só para a área do direito. É como cuidar da nossa saúde mental nesse momento da pandemia. Vamos aguardar um pouquinho para que ela ingresse na live e o convite seja feito para ela. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse tema, porque a gente precisa cuidar do nosso interno, sabe? Hoje as pessoas são muito preocupadas. Bom dia, Paula. As pessoas são muito. Oh, minha amiga já ingressou. Daqui a pouco o convite chega para ela e ela ingressa. As pessoas se preocupam muito com resultado, nós somos uma sociedade muito competitiva, e aí mesmo no momento de pandemia isso ficou muito mais realçado, então a gente precisa cuidar do interno, e isso é muito importante. Olá, minha querida, Ah, como está você? eu tô bem, amiga. Deixa eu só seguir suas orientações aqui e colocar no modo avião, né? É, exatamente, porque senão o telefone toca, trava, e, e ficar com a internet mais forte. Vamos esperar. Tá, a sua imagem está congelada, né? Mas deve ser porque você está colocando no modo avião. A Marisa saiu. Ela vai ter que entrar de novo. A Maristela entrou. Vamos esperar agora entrar com convite de novo para ela. Olá, Vânia. Bom dia. Olá, professor. Hoje, hoje, professor Murilo, o tema é bem geral. É saúde mental. Bom dia, professor. Vânia, isso. Você saiu porque. Ah, na hora de mudar, saiu. Saiu, não sei o que aconteceu. Não, não tem problema. Amiga, eu queria dizer que você é muito bem-vinda. E, inicialmente, eu quero cumprimentar a todos. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live. A nossa live hoje vai tratar de um tema geral. A gente vai até um pouquinho perpassar pelo trabalhador, mas o momento é de todos, é cuidar de todas as pessoas nesse momento. É muito importante que a gente olhe para esse lado, porque nós estamos vivendo uma sociedade de resultado, uma sociedade competitiva, que mesmo na pandemia isso ficou mais realçado. Então, esse tema é para a gente cuidar de nós, do nosso ser, para nos fortalecer como ser. Então, eu quero essa abordagem, é uma abordagem que eu sempre cuidei disso na minha vida. E foi assim que eu lhe conheci, cuidando dessa abordagem. E eu vou dizer por que eu lhe convidei. Não obstante você ser minha grande amiga, minha profunda amiga, minha generosa amiga, eu lhe convidei pelo aspecto profissional que eu lhe vejo. Como você cuida do seu lado profissional?
Olá, querida! Essa é minha colega que entrou, fez mestrado comigo. Bom dia, tô com saudade, a gente precisa encontrar. Então, o que é o olhar que eu tenho em relação a tudo? Por que eu lhe convidei? Eu lhe convidei porque você é uma discípula da psicologia. Você não tem a psicologia como resultado, você tem ela como vida, como amor, como cuidado. E você mergulhou nas suas facetas. Eu vi, eu presenciei. Então, assim, você foi no seu avesso, então você sabe cuidar do outro de qualquer lado. E o amor, a generosidade e a seriedade que você tem com a sua profissão, foi por isso que eu lhe convidei. E você sabe Fico emocionada, Patrícia, com tantos elogios. Apesar de eu saber que você é uma pessoa sempre foi muito generosa comigo, né? Uma amiga realmente que eu sempre pude contar, né? Em momentos muito profundos e difíceis da minha vida. E eu acho que isso foi recíproco, a gente já trocou muito, né? Então, assim, eu lhe agradeço, né? E você é uma mulher também muito admirável para mim, né? E eu aprendi muito com você nas nossas trocas, né? Eu acho que essa amizade que a gente tem com algumas mulheres, né? Elas fazem todo um diferencial na nossa vida. É assim uma que a gente se fortalece, né? É assim que a gente cria mesmo, se empodera, né? Através do, do reconhecimento de outra mulher, né? Então, e você é uma dessas minhas amigas queridas. E agora eu quero que você conte a sua história. Como que você. Porque um objetivo maior da minha live é inspirar. Você é uma profissional que me inspira. E eu quero que você passe a sua história para as pessoas, para saber como que você chegou onde você está. Bom, ultimamente eu tenho. Esse ano eu fiz 50 anos, né? E aí, eu acho que quando a gente faz 50 anos é todo um diferencial. Eu É. brinco assim, agora eu cheguei na metade da minha vida e muita gente morre de rir, né? Fala assim, não, mas você vai viver mais 50. Eu falei, isso é o mínimo, né? Porque, porque uma das características muito presentes em mim e que eu gosto muito da vida, né? Eu sou uma pessoa Sim. que eu gosto muito de viver, né? Então, eu acho que isso é algo que me motiva realmente a buscar e viver a vida de forma mais intensa, mais inteira, né? Então, essa minha trajetória, eu acho que ela começou assim muito cedo, quando eu me lembro que desde da minha adolescência eu tinha muito forte em mim que eu queria crescer, que eu queria ser independente, né? Então, assim, essa questão de ser independente era algo muito importante para mim, né? Então, eu nasci, cresci, fiquei até os 14 anos numa cidade muito pequenininha, né, de 10 mil habitantes. Uhum. Eu estudei até a oitava série numa escola pública, porque lá só tinha escola pública, Eu também. Eu também. né? Então, e lá a fonte, né, de cultura da minha cidade era na Chácara das Freiras. Então, Hum, era o local onde eu ia para ter minhas aulas de música, de teatro, né? E foi aí também que eu entrei muito em contato, né, com a religião, com a espiritualidade, mas era algo que tinha os dois lados, um lado que me acolhia e um lado que também me incomodava, porque era aquele lado muito repressor, né? E uhum. eu acho que a minha essência é uma essência muito livre. Então, desde muito cedo eu Você é percebi uma isso, mulher libertária. né? Então, eu fiquei aí até os 14, fui para Goiânia, né? Para vir para Goiânia para poder estudar, né? Na época, a gente podia fazer em 2 anos, né? O segundo grau, era segundo grau na época, né? E eu fiz em 2 anos, né? Então, era, assim, era uma coisa que, né, eu queria logo ir para a universidade, né? E quando eu fui fazer a minha opção, Hum, primeiro eu fui prestar vestibular na Universidade Federal, não tinha uhum. psicologia. E aí eu escolhi nutrição, né, em Goiânia, porque eu não estava nos meus planos naquele momento sair de Goiânia. Já era um passo, né, que eu tinha dado. Sim. E aí, mas eu passei no vestibular em nutrição no início do ano, e no meio do ano eu passei no vestibular em psicologia na PUC, né, que hoje é a PUC, né, Porque na Universidade faculdade que eu fiz. Católica. Porque não Sim. tinha em outro lugar.
Então, eu passei no vestibular com 16 anos, né? E logo depois fiz 17, né? Então, em nutrição eu formei com 21 anos, né? Muito jovem. E muito jovem, né? Hoje eu vejo, né, a partir assim, do meu filho e tudo, que eu era muito jovem, né? Mas com muita vontade. E aí o curso de nutrição, ele foi um suporte para mim, para eu poder realmente investir na psicologia. Eu vejo É assim. porque nutrição também é cuidar do outro, né? Sim, mas atualmente eu nem mais, já há alguns anos eu nem trabalho mais como nutricionista, porque é uma outra característica minha que eu gosto de aprofundar nas coisas, né? Então Mas chega num momento é pouco que eu profunda, preciso. né? Não, esse negócio de ficar dividida e não poder ir, né, em todos os congressos, estudar e fazer as pesquisas num e no outro vai ser muito, né? Pelo menos Era para muito. mim é muito. Tem pessoa que consegue, né? Mas para mim era Não, muito. mas não é sua característica, né? E aí, né, eu comecei a trabalhar como nutricionista e foi um grande desafio, né? Primeiro eu trabalhei, naquela época tinha os vales alimentação, trabalhei numa empresa assim, né? Uhum. Isso, né, com 22 anos. E logo passei num concurso da Universidade Federal e para ser nutricionista do restaurante universitário. Foi Ah, que um legal. grande desafio, porque lá os cozinheiros tinham 60 anos, eles estavam, né, com hábitos, né? Ontem, quando a sua convidada e você A comentaram Carolina. sobre não aderir, né, que os trabalhadores, né, não aderem a determinadas normas. Então, eu Exatamente. vivi isso muito no restaurante, mas foi um grande aprendizado para mim, porque eu percebia que eles não aderiam, porque eles não conheciam uma outra realidade. Você viu que ela Então, falou exatamente isso que você está falando, né? sim, pois é. E aí eu e a chefe do serviço, que era uma outra nutricionista, né, que era a Sara, a gente levou esses profissionais para lugares em que o serviço de alimentação eram muito bons. A gente levou eles para São Paulo, né, levou eles para Brasília. Então, a partir daí começou a ter uma mudança. Mas eu percebia que esse foi um dos ganhos, né, desse aprendizado, mas eu já percebi que não era aquilo ali que eu queria, né? Então, eu já fui mexendo os meus pauzinhos dentro da própria universidade. Eu fui Uhum. participar de um programa que trabalhava com dependentes químicos, Hum. funcionários da universidade, né? E ainda fazendo psicologia, porque um Olha quem detalhe é que entrou, olha quem eu entrou. levei. A Denise. Ah, Denise! Querida! Também, o brilho entrou também, viu? Ah, o brilho é Ariadne. É lógico. Minha filha querida, Ariadne, né? Minha filha de 11 anos. E não pode ter Instagram, tem o Instagram do cachorro. Minha sobrinha do coração. Ah, pois Conta, é. amiga. E aí você foi E fazer cuidar das pessoas com E dependentes químicos. dependentes químicos, eu criei um grupo, né, de dependentes químicos na universidade, né, era uma equipe multidisciplinar, que hoje é um programa bem amplo, que ainda tem na universidade, e eu, né, gostava muito, né, porque aí eu fazia, né, terapia de grupo, principalmente com os alcoolistas, né, Hum. e logo depois, isso eu já estava me formando em psicologia, porque eu levei 10 anos para me formar em psicologia. Porque como eu comecei a trabalhar, trabalhava muito, né? Hum. Eu comecei, depois eu Mas você trabalhava trabalhava. na área, né? E aí, mas aí eu ia criando, né, essas coisas para eu já fazer e praticar, né? Então, me perdi um pouquinho. Aí Não, eu continuei com esse grupo, você falou me que 10 formei, anos, criou grupo. isso, me formei, né? Hum. E fiz um concurso para ser professora convidada da Universidade Federal para dar Psicologia da Educação, né? Hum. A disciplina Psicologia da Educação. Então, eu dei 2 anos e meio, né? Eu fui professora lá, professora convidada. Eu só interrompi quando eu fiquei grávida do Vinícius, né? Meu primeiro filho, porque aí já era muito. Porque eu trabalhava como nutricionista no restaurante, tinha esse grupo, eu dava aula à noite, né? Para diferentes cursos, pedagogia, física, matemática, né? Porque era no início, todos tinham psicologia da educação. E já comecei a trabalhar no consultório também, né? Em alguns períodos, né? E fazia minhas formações, né? Sempre. Porque quando eu terminei nutrição, eu podia fazer psicodrama, porque eu já tinha um curso superior, eu podia fazer psicodrama pedagógico. Eu comecei a fazer. Hum. Mas foi aí, no finalzinho do psicodrama, que eu descobri a psicologia corporal, né? Fui fazer um workshop de psicologia corporal com um profissional do Rio, né? Uhum. Cláudio Procor.
e descobri esse tal dessa psicoterapia corporal e fiquei muito fascinada. Sua cara. Logo em seguida, fui fazer o curso de psicologia transpessoal, né? Aí E foi que eu quando eu te conheci, isso, onde a gente se encontrou, né? E que foi assim, um curso. Na verdade, eu fiz a primeira turma do curso, que eram pouquíssimas pessoas, e depois fiz a segunda com você. Já era a segunda aquela. Era a primeira turma que eu fiz. Não, era a segunda. Era a segunda? Era a Na segunda. minha Era a cabeça era a segunda, primeira porque. turma. Não, porque, na verdade, a primeira, eu conto que foi um treino, né? Foi um treino, eu brincava muito, é um treino. E aí, na segunda, eu e Celina e Suzana nos propusemos a ajudar ele a formar grupos de estudo, a ser algo mais estruturado, né? E aí eu fiz tudo de novo, né? Então, assim, aí realmente a gente foi juntos, né? Criando um curso de de melhor qualidade mesmo, né? Então, assim, foi maravilhoso. Você sabe que eu fiz essa formação e eu não sustentei a tese, então eu não peguei diploma até hoje. Tem tempo, Patrícia. Não tem, não, porque agora eu tô fazendo doutorado. Mas foi a formação interna que eu tive, né? Sim. E aí, a questão é que, assim, nesse trajeto, e aí eu acho muito importante falar para os novos profissionais, né? A gente vai dando esses passos, experimentando, né? E, para mim, foi muito importante, assim, realmente ser tocada no meu coração, né? Me sentir realmente muito feliz, muito alegre com determinadas escolhas, porque, para mim, trabalhar é algo, assim, muito bom. Eu acho tão bom que às vezes eu preciso dar um break e as pessoas que estão ao meu redor, principalmente a família, tem que falar, maneira aí, porque tem outras coisas, e é lógico que tem outras coisas na vida que são também maravilhosas. Mas como esse trabalho preenche muito, né, se torna às vezes até perigoso, porque assim, né, tem momentos que a gente precisa dar uma pausa, né? Então, assim, a universidade, o tempo que eu estive na universidade, que foram 7 anos, e depois eu pedi licença, e depois eu pedi demissão, foi um tempo em que abriu muitas portas para mim, assim, no sentido de ter muitas experiências, conviver com muitas pessoas, apesar de eu saber que não era aquela profissão que eu queria, mas eu dei um jeito, né? Aí eu já introduzi, eu era nutricionista, mas eu dei um jeito de fazer outro concurso e ser psicóloga lá, participei como nutricionista desse grupo, que eu orientava também os dependentes em relação à alimentação, mas eu fazia um grupo de autoconhecimento. Mas a sua visão sistêmica já tinha começado, né? Porque como que você vai cuidar de uma pessoa que está com problema com droga sem cuidar da alimentação dele, né? Sim. E aí, e é o que eu falo muito, né, para os meus filhos, que é muito importante, né, quando a gente está na universidade ou no início da carreira, a gente fazer muitos contatos, né? A gente se abrir para muitas experiências. Isso. Porque é aí, né, é aí que realmente a gente vai percebendo qual que é o lugar que eu me sinto mais confortável, né? Porque assim, o trabalho, ele pode trazer muita saúde e ele pode adoecer, né? Então a gente precisa ter um lugar e a gente passa grande parte do nosso tempo trabalhando, né? Então, assim, é algo que é preciso refletir muito sobre isso, né? Então, eu estive lá esse período na universidade, fiz a formação psicologia transpessoal, né? Posso falar assim, o grande encontro que eu tive na minha vida também com o Newton, né? Um grande terapeuta, né? Que nos ajudou muito, né? E depois descobri, né, a Core Energetics, que foi uma outra tribo, né? E hoje eu faço parte, que é assim, né? Realmente toca o meu coração. E lá encontrei muitas pessoas que já vinham também da transpessoal e ampliou também muito, né? Muitos contatos no Brasil e no mundo, né? Porque a Core está no Brasil e no mundo. Então, assim, a possibilidade de ir para congressos internacionais, conhecer várias pessoas. Então, assim, tudo muito fascinante mesmo. E aí eu conheci John Perracos, que é o criador da técnica, né? Tive a sorte, né, Deixa de eu só ser da situar um segunda pouco as turma. pessoas para eles entenderem essa questão da Perrax. Ah. A gente precisa falar de Freud primeiro, para eles, porque todo mundo conhece Freud. E Freud teve alguns discípulos, né? Dentre eles foi o Reich. O Reich. E aí, a partir do Reich, veio o Lowen e o Perrax.
Então, é só para Isso, vocês situarem historicamente, Freud, né, Reich. o Uhum. Reich, Loy e Pierre Hacks. A gente, Criando as a duas, bioenergética, né? bioenergia. Lowenreich criando a bioenergética e depois Pierre se separando de Separa Lowen, porque ele inclui, né, a espiritualidade, a isso. essência, E né, o assim, aspecto nós energético tivemos, e a nós forma. tivemos o privilégio de ter a fonte da psicologia conosco, né, querida? Por exemplo, Sim, eu tive, eu fiz grupos com Heine, que era do Instituto do Loi. sim, 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 isso Você mesmo. também fez, né? Uhum, Então, uhum. assim, você imagina que nós tivemos a nata da psicoterapia, de tudo naquele momento lá em Goiânia, há mais de 20 anos atrás. Sim, isso mesmo, né? Não é? É Então, assim, importante para o foi... pessoal é, situar, né? sim, sim. Isso. Aham. Então, A assim, esse relevância, encontro Hum. né? Esse encontro com o John Pierre foi assim um divisor de águas, né, na minha vida, né? Foi 4 anos de curso muito intensos, né? No final da minha formação ele faleceu em Eu sei. fevereiro, né? E eu me formei em julho, né? E a partir daí eu foquei o meu trabalho muito na clínica, né? E recentemente, né, esse ano eu concluí o meu mestrado, porque foi algo que eu, nesse período todo, eu investi, né? Muito mais informações que me desse sustentação para eu trabalhar na clínica. Mas eu sempre flertando mesmo com a academia, porque é algo que eu sempre gostei muito, né? É da Então, sua eu empresa, você sempre foi uma pesquisadora. Amor, mas eu queria que você falasse da constelação também, que ainda não. Onde que você pegou a constelação? dentre as várias formações que eu fiz, uma delas foi a constelação familiar, para que eu tivesse também uma visão mais sistêmica, né? Que isso é muito importante na Isso. psicoterapia. Hoje eu não trabalho como com grupos de constelação, mas eu tenho essa percepção, essa visão no meu atendimento, né? Hoje eu tenho uma colega, né, que eu levo até para a clínica, né? Que eu tenho uma clínica em Goiânia que é a Vivar Psicologia, Isso. e levo a Irene que é uma psicoterapeuta de São Paulo, que é consteladora muito boa, para fazer constelação lá com meus clientes e com outras pessoas. Então, foi uma das formações. Fiz também o MDR, que Amor, trabalha só com um intervalo trauma. para eu cumprimentar um amigo Sim. lindo que está entrando aí. Platão, meu querido, bom dia. Fico muito feliz de você estar aqui vendo nossa live. Bom dia a todos. Ele é de Goiânia, Ah, bem-vindo. eu acho. Peraí, travou. Eu acho que eu vou ter que tirar os. Tá? Desculpem. Sim, Pronto, acontece, né? pronto. Não ontem Então, a live inteira travou, você viu, né? Ontem, sim, sim, e a minha internet é 100 mega. E não é possível ser minha internet. sim, Então sim. a gente tem que tomar os cuidados possíveis. A sua internet também é boa, né, amiga? Mas Mas vamos lá, vai dar certo, né? vai, continua, Então, continua. Patrícia, eu estava, né? Então, eu fiz o curso de core energético, concentrei, e aí, como eu falei antes, né? Eu ficava meio que flertando mesmo, né? Com a academia, que ia chegar um momento que eu iria encontrar um tema que realmente me tocasse, né? E que eu Você pudesse falou. desenvolver. Né? E aí, esse ano, eu concluí o meu mestrado, né? Onde o tema era a espiritualidade a partir do autoconhecimento e a espiritualidade religiosa, porque eu queria fazer essa diferenciação, né? E todas as vezes, porque assim, dentro da Core Energetics, né? A gente vê o ser humano como um ser integral, onde a gente inclui o corpo, a emoção, a mente, a vontade e a espiritualidade. Mas a Que é espiritualidade antropológico, nesse né? sentido, né? Dessa essência humana que busca essa transformação, mas eu queria me aprofundar mais e foi muito bom, né? Eu consegui um resultado assim que ampliou a minha percepção a partir dessa pesquisa. Tanto é que eu quis fazer o mestrado lá nas ciências da religião para que eu soubesse realmente essa diferença, né? Eu não quis fazer na psicologia porque eu achava, né? Talvez seja um equívoco meu,
mas eu achava que se eu fosse para lá não ia ter pessoas para me ajudar a olhar mais profundamente o que que era essa espiritualidade religiosa para eu fazer essa diferenciação, né? É. Então foi muito bom, né? Então assim, eu pude concluir o meu mestrado antes da pandemia, pude comemorar meu aniversário de 50 anos na Sapucaí, e onde saí na Mangueira, que falava sobre espiritualidade, sobre religião. Então foi assim, algo muito sincrônico, né? Muito bom, né? E que eu comemorei Maravilha! muito e me preenchi para poder entrar nessa fase que nós estamos agora, né? E Uhum. aí, eu acho que a gente pode estar entrando no tema, né? Sim, sim. Inclusive, eu queria que você, na hora que você fizer sua abordagem, que você está disponível para fazê-lo, se pudesse pensar um pouquinho a fala de ontem, que foi demais a nossa. Você viu? Mesmo travando, você viu que a essência era tão grande que travava, mas não travava nós duas ali, né? Sim, sim. E Aham. Não, foi vamos uma falar assim. gracinha. E eu queria que você entrasse um pouquinho, né, nesse problema hoje do trabalhador, com essa dificuldade de lidar com o humano e com o trabalho. Sim. Se Bom, você puder. tá. Eu vou trazendo aqui algumas coisas e você Eu vou pode, né? inserir. Você vai me interrompendo e inserindo, né? É. Colocando como Pelas que você. pimentinhas. As pimentinhas, que você falava ontem. Então vai. Então, primeiro, né, vamos lembrar e vamos fazer essa reflexão que a gente está no momento de uma pandemia, né, que está presente no mundo inteiro, mas que eu fiquei pensando que eu precisava colocar uma questão para reflexão, não uma questão assim que eu vou me aprofundar nela e nem vou, porque não é esse a nossa proposta aqui, mas eu não queria passar por cima disso, porque eu acho que é importante a gente ficar com isso. Sim, reflexão é E, muito e, importante. e em muitos momentos a gente parar e não ver essa reflexão que eu vou fazer só como números, mas como vidas, né? Então, nós estamos num cenário muito grave, né, no mundo inteiro, mas particularmente o cenário do Brasil é um cenário muito alarmante, se a Muito. gente comparar, né, É, com os demais países. é. E a gente sabe, a gente não pode negar que faltou e ainda falta um comando com uma articulação conjunta, Sim. né, e que isso, né, tem gerado, né, um alto índice de mortes, né. E aí eu fiquei bem impressionada essa semana. Eu sempre estou assistindo algumas pesquisas que a Universidade Federal está apresentando, né, com alguns profissionais. Tem até o canal depois, né, para quem quiser ver lá no YouTube, o canal oficial da UFG, Universidade Federal de Goiás. E essa semana foi apresentado os números epidemiológicos que 104 mil mortes poderiam ter sido adiadas no Brasil. Né? Então, isso são gráficos que mostram vários aspectos, né? Que sempre a mortalidade ela é medida, né? E foi muito impressionante essa subida, né? E essas mortes adiadas, porque elas poderiam acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, e elas poderiam ter sido evitadas. Então, e está no Conselho de Secretários, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS. Então, tem esse link que a gente pode É uma olhar. pesquisa científica. Científica. E outro estudo liderado também pela PUC-Rio, que faz uma mostra, né, que pessoas sem escolaridade têm 3 vezes, a taxa, né, de morte é 3 vezes maior, né, em relação àqueles com nível superior. Então, aí a gente vê o quanto é forte a questão mesmo, né, social nessa pandemia, né? O quanto isso influencia nas mortes. E quando eles unem o índice de escolaridade com a raça, né, isso fica mais grave ainda, né? E aí mostra que pretos e pardos sem escolaridade morrem 4 vezes mais pelo novo coronavírus do que brancos com nível superior. Ah, Então, que triste, 4 vezes mais, né? que Então, triste. e considerando a mesma escolaridade, pretos e pardos apresentam uma proporção de óbitos de 37% maior do que a média de brancos. Então, eu trouxe isso para a gente poder ficar com isso, Lógico. né? Não negar Não, não isso, podemos. refletir sobre isso, né? Tá presente nessa questão mesmo
quanto que isso me toca, e aí eu já entro dentro dos aspectos psicológicos, que a nossa indignação, a nossa raiva que a gente tem em alguns momentos, a gente pode tanto paralisar aí, quanto a gente pode movimentar essa força e essa energia, né? Que seja de uma forma mais solidária, que seja trazendo ideias, que seja contribuindo para pesquisas, né? Que possam dar resultados para mudanças. Então, assim, essa é uma parte que eu queria estar colocando para que a gente possa estar, né, olhando para ela. Muito importante. É uma parte de muita importância, né? Vidas, né? Nós estamos Vidas, lidando com vidas, vida. com E vidas, vida, e né? muitas vidas, né? E muitas Sim, famílias envolvidas, né? Então é muito sim, sério. Por isso, sim, essa reflexão é de grande importância. Porque sim. não podemos É, negar a realidade. sim. E aí entra, né, como você colocou, a, a realidade dos trabalhadores, como vocês discutiam ontem, né, dos trabalhadores mais necessitados, né, porque assim, Uhum. existe, né, e até nessa pesquisa fala, existe houve uma preocupação muito grande que é importante na construção de muitos hospitais, mas não se pensou em programas para melhorar o transporte público, para uma série de coisas que para dar condições, porque essa pandemia ela vai continuar por um tempo e isso não está sendo feito, né? Como Não, viver não, em não. espaço de pandemia de uma forma onde tudo seja organizado de uma forma diferente, né? Então, É. Eu não, são dados aí. assim, é importante olhar que esse final de semana as praias ficaram lotadas, tanto das do Rio de Janeiro quanto as de São Paulo. Aí Uhum, todo mundo ficou um pouco estarrecido por causa disso, mas esquecem que os ônibus estão lotados, os sim, trens estão lotados de trabalhadores e ninguém tomou uma providência. sim, sim. Então, o Uhum, trabalhador, ele não é percebido nisso. sim, sim. Então, é muito importante a gente olhar para isso. As Uhum, pessoas uhum, que estão indo para a praia, elas estão indo por escolhas. Escolhas sim, sim, infelizes. Uma escolha sim, sem a sim, conexão da cultura delas, sem a sim, conexão. sim, E eu acho até que é um pouco de desafio com a morte. Mas sim. o trabalhador, não. Uhum, uhum, Então, é isso. importante a É. gente olhar. Então, Patrícia, diante desse quadro, né, de ameaça real, a gente pode ampliar nossa percepção e aproveitar, né, porque todo momento de crise é um momento, né, para olhar, né, não negar, né, e aí eu acho que esses dados é assim, não negar, estamos num momento de crise profunda, a gente precisa olhar e a partir disso transformar. Porque se a gente não olha, a gente não é tocado, né, e a gente não transforma. E cada um, né, vai ter um tipo de mudança, né, muito particular, É subjetivo, pessoal, né? e o macro também precisa ter, né? Uhum. E diante desse, e, e também nesse momento, é assim, é um momento tanto dessa transformação, né, individual, relacional, né, que a gente está vendo que não tem como não transformar as relações, principalmente nesse momento de confinamento, né, de isolamento, né, então muitas coisas estão acontecendo, né, o meu trabalho ele tem aumentado ainda mais, a busca por um auxílio nesse momento, um auxílio psicoterápico de apoio está muito grande, né, e aí eu quero estar fazendo uma reflexão a partir do meu objeto, que é o corpo, né? Então, na minha prática A como partir de quê? Porque psicoterapeuta, cortou. Eu não esqueci. Você quer fazer uma reflexão a partir de. Porque deu a travada. do meu objeto maior de trabalho, que é o corpo, para que a Ah, gente possa perceber no corpo quais são os efeitos deste momento, né? O corpo como nosso veículo de percepção profunda e de transformação profunda também, né? Porque o corpo é o que a gente trabalha, é a partir do corpo que a gente experiencia, dentro da Core Energetics, né, que é a abordagem que eu mais sigo, né, onde considera que nós somos seres integrais, compostos, né, eu já falei sobre isso, de corpo, emoção, mente, vontade e espiritualidade. Que nós temos uma essência, né, de vida, de criatividade que nos, move, né, para evoluir, para querer crescer, né? Nós temos a capacidade de, ao manter essa pulsação do corpo, de nos curar e de transformar muitas coisas, né? E também através dessa consciência a gente ampliar
a nossa interação com os demais, né? Aumentar as nossas relações e o nosso aprendizado nas relações e com todo o planeta, né? Então, Não deixarmos para de ter... você, a, a, eu poderia dizer para as pessoas que não estão nos ouvindo, que vão nos ouvir pelo vídeo depois, que vai ficar no YouTube, que observar também o corpo, né? Nessa Sim, pulsação, onde que está incomodando, onde está sim, sentindo, e olhar para isso de forma séria, né? Para que aí ele sim, pudesse cuidar disso, né? Por que não está sim. dormindo direito? Por que Uhum. não tem apetite? Ou então porque está com muito apetite? Né? Fenômenos que o corpo traz, que é uma alerta, né? É isso? Isso. Então, vamos fazer de uma forma assim, bem prática, Que né? eu sou Então, tem assim, esses né? Você já sabe conceitos, que eu sou. né? Porque isso, vamos fazer de uma forma bem prática. Vamos Isso. imaginar assim, se a gente olha aqui para o nosso corpo, ele tem cabeça, tórax, abdômen, pelvis, os braços e as pernas, né? Certo. E o nosso corpo, dentro da teoria da COR, que vem também do Reich, que é o precursor da Isso. psicoterapia Que é o meu corporal, como preceito. você já colocou, né? Nós temos uma pulsação no nosso corpo. E eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Porque todos esses conceitos, eles podem prolongar, podem aprofundar em muitos detalhes, mas eu vou falar de uma forma bem Bem simples, né? pragmático, bem empírico. Isso. Então, tem uma pulsação que acontece no nosso corpo. E essa pulsação, através da respiração, o ar que entra e sai, né? E esse processo de pulsação é um processo de carga, onde a gente enche, e de descarga. Essa carga e essa descarga, ela acontece desde as menores células do nosso corpo até nossos órgãos e o corpo inteiro. E para uma vida saudável, nós precisamos estar com essa pulsação acontecendo de uma forma equilibrada. O que acontece neste momento, né, que a gente entra, e aí vamos falar de um outro conceito que é a nossa confiança. Nós adquirimos, todos nós temos uma confiança básica, né? Por isso que a gente sai para a rua e não pensa toda hora que a gente vai ser assaltado, sendo que a gente corre esse risco, né? A gente pega um carro e não fica pensando que vai ter um acidente, porque, né, só se a pessoa já tiver traumas e tudo mais. Mas assim, a gente passa por situações o tempo todo que são situações de risco. Mas a gente não fica pensando nisso porque a gente tem uma confiança básica. Porque se a gente está aqui vivo, é porque a gente recebeu algum tipo de atenção. E essa confiança, ela começa a ser adquirida desde o útero. Desde a forma como a mãe reage na pulsação dela, né? Se ela passa por um momento de depressão, de tristeza ou de algum problema externo, ela encolhe, ela contrai. E aí essa pulsação, ela não acontece de uma forma equilibrada. O bebê já sente. Quando o bebê nasce, se a mãe ou quem cuida também está mais contraído, esse olhar de entrega, de troca, de percepção, ele também não vai ser o mesmo. Então, isso está interferindo em eu ser mais confiante ou menos confiante. Então, essa palavra confiança é importante para a gente entender. Só que, quando a gente, neste momento, está passando por um momento de muita insegurança, né? Onde tem perigo de morte, onde tem perigo de adoecimento de pessoas que a gente ama, onde tem perigo da economia falir, onde tem perigo de eu perder o emprego e de eu passar fome, né? Então, quando tudo isso está acontecendo, eu entro num processo de alerta, né? E esse processo de alerta é algo é o estresse. Pode formar o estresse. O processo de alerta é algo natural diante de um perigo, né? Os animais passam por isso. O animal lá, e aí você pode ver vários vídeos no YouTube dessa experiência. Se colocar lá sobre estresse e sobre os animais, lá você vai ver que o animalzinho, se ele vê um grande predador, né? Ele se alerta, ele fica atento. E aí, o que ele faz quando o predador vem? Ele foge, né? Ele luta, se for possível, ou ele finge de morto. Ele congela. Isso é um reflexo natural lá do cérebro reptiliano, que nós também temos, de um reflexo muito primitivo, né? E quando ele congela, para muitos predadores, fica sem graça, que ele chega lá,
aquela presa está lá realmente congelada, sim, né? Uhum. Mas ele está vivo ainda, só está congelado. E ela, às vezes, desiste, ou ela, às vezes, puxa ele para comer depois, e a hora que ele não Ele percebe solta. mais, ele levanta, né? Ele levanta e ele treme o corpo dele. Você travou para mim. Ele treme o corpo, ele tem uma descarga. Então, lembra que eu falei que o processo natural é A carga. última frase, ele levanta e treme. Não sei Ele se todos levanta e escutaram, mas eu treme o escutei. corpo, treme, treme todo o corpo. Tem um tremor, né? Porque ele estava tensionado, congelado, ele tremeu o corpo inteiro e ele leva a vida normal. Porque ele chegou no ápice da tensão e depois ele teve uma descarga. Entende? Então, é aquilo que eu falei, porque o movimento natural é carga, né? Eu chego no ápice e depois eu tenho que ter uma descarga para minha pulsação ela continuar. Carga, descarga, Sim. relaxamento. Carga, descarga. Acho que o Reich estudou. A sua está falhando, né? Está congelando você, Patrícia. É um outro tipo de congelamento. Voltou. Eu Então, tô falando de não, mas congelamento, você não está tem sofrendo problema outro que não. tipo. Então, Ah, mas está menos hoje, está menos que ontem. A aham, carga que o Reich, isso eu estudei muito, que é o meu predileto, eu estudava aham, antes de sim, conhecer vocês. Aliás, na minha sim, faculdade, eu estudei mais psicologia do que direito, depois é que eu estudei sim. direito. Ninguém sabe disso, mas agora eu vou contar, entendeu? Aham, segredos. Segredo. O Reich, eu li o Reich com 18 anos. Eu fiz Uhum, então, essa carga e descarga do Reich, que é onde ele descobre o orgone, que é a cura. É isso. isso, isso. É porque ele começa a estudar a sexualidade, né? E onde ele mostra a curva orgástica no ato sexual, onde a gente vai no ápice do nosso tesão, da nossa carga, né? Chega lá no ápice e a gente tem a descarga e o Uhum. relaxamento, né? Essa, E essa essa curva descarga que é a orgástica saúde, é, essa descarga é esse que é a processo, que é o saúde, processo da desculpa, peraí. saúde, que é o equilíbrio. Porque ele estende isso. Ele estende, eu não sei se você está me escutando. O Reich estende essa curva orgástica para todos os órgãos e para o universo. Então, como eu falei, isso acontece em todas as células, isso acontece nos nossos órgãos. Quando a gente come, o que a gente faz? A gente mastiga, a gente manda para o estômago, a gente absorve essa carga que a gente precisa e a gente excreta. Quando eu bebo um líquido, né? Eu vou bebendo água, vou bebendo os meus sucos, eu me encho, a minha bexiga chega num ponto que ela fica, né, na tensão, e depois eu faço xixi e relaxo. Então isso Entende? é Então, quando eu essencial. tô lá, quando eu tô lá excretando as minhas fezes, ai, que relaxamento que me dá. Não é prazeroso? É a mesma coisa Prazeroso. da curva orgástica. Entendeu? No orgasmo também é a mesma coisa. Eu chego num nível de tensão e relaxo, né? Entendi. Então, nos animais, e aí o que acontece? Nesse aspecto, né, onde a gente vive essa tensão, nós precisaríamos depois movimentar o nosso corpo. Não é nem movimentar. Isso é parte do sistema nervoso autônomo. Depois de um momento de muito medo, o meu corpo naturalmente ele deveria, né, tremer. Porque ao tremer, eu libero toda a tensão que eu acumulei de hipertensão, de alerta. Só que nós nem sempre passamos por esse tremor. E muitas vezes, quando o tremor acontece, ele é impedido. Às vezes dá um remedinho para isso passar. Então, nós vamos acumulando Ah, restos dessa carga de tensão. Em cada situação de tensão que a gente não tem como expressar. E aí, se a gente parte para o nosso e aí eu acho que é muito legal a gente fazendo essas relações. Quando nós estamos crescendo enquanto criança, todas as nossas emoções, elas precisam ser expressadas. Se elas não são expressadas, eu vou acumulando uma carga. Então, e isso na criança é natural. Se a criança ela não está bem, ela chora, ela dá isso. birra.
né? Permeia. Só que aí o pai chega e corta. Reprime. Reprime, porque se ela chora e ela expressa, ela tem a descarga, ela relaxa e abre para o amor, para a Hum, amorosidade. O adulto, como não faz isso, ele passa anos sem conversar com o outro com o qual ele brigou e não pôde expressar, né? entendi. Eu gosto muito, é um exemplo que eu falo meu que está muito datado, né? Mas eu gosto muito, quando eu estou dando aula, de dar esse exemplo dessa que desde muito cedo a gente é muito desconfirmado nas nossas percepções, né? E um exemplo que eu já presenciei algumas vezes. Essa palavra é desconfirmada, essa palavra é E belíssima. algumas vezes eu Ai, presenciei isso, não foi só uma, né? E eu acho que mais pessoas que estão nos vendo também vai se identificar com isso. Que é quando a criança, por exemplo, ela cai e machuca. Ela tem aquele raladinho, que é muito comum a criança ter no seu joelho, e eu aí tinha fica vários. vermelhinho, ardendo, né? Porque aquilo arde pra caramba, né? E É. como fica vermelhinho, assusta, né? É sangue. E aí o adulto que está cuidando dela, ela começa a chorar, né? Por causa do susto e por causa da dor. E o adulto que está junto dela diz assim: não aconteceu nada, não foi Né? nada, não precisa chorar. E aí, nessa hora, o que, que acontece? Eu já fico em dúvida do que eu estou sentindo, né? Ou da minha percepção do que está acontecendo. Hum, Então, a partir daí, é muito difícil para nós, a partir desses fatos repetidos, que eu não posso chorar, que engole o choro, né? Fatos graves, que apanhe e não pode chorar, né? Que era muito mais comum, é. né? É, você chorar é fraqueza, né? E por aí vai, né? Não pode rir alto, né? Nossa, que escândalo, né? Rindo alto, que você Eu, sabe disso, né, Patrícia? eu, eu, Você sabe. eu, eu sou especialista nisso. Até eu Pois é, ser o que eu estou hoje, eu sei o que eu passei. pois é. Então, né? Então, Olha, cada. hoje que eu sorrio livremente, eu estou muito melhor. Lógico, e é isso, porque você tem a sua descarga de alegria. E se você É, tem a sua descarga de alegria, você relaxa e você se exatamente. abre para a relação, você se abre para a troca, o seu Você sabe coração se abre para a solidariedade. E aí a gente volta na pandemia. Se nós isso? não temos essas descargas na pandemia, nós não vamos ser solidários, Ah, entende? por isso que Porque negam, né? Por isso que sim, negam, aí tem congelam. vários mecanismos, isso, vários mecanismos que diante desse medo, ou eu congelo, ou eu nego o que está acontecendo, né? Ou eu começo a. E aí vamos voltar lá no corpo, né? Quando eu falei da cabeça, do tórax, do abdômen, dos membros. Tem regiões do nosso corpo que muito cedo elas, diante dessas frustrações, diante dessas interrupções, né, de acolhida, vamos dizer assim, de não poder ter essa descarga, a gente vai criando tensões muito primárias. Uma das tensões bem primárias que a gente cria, ainda intraútero, é aqui na nuca, né, no olho, que é o que o Reich Hum, chamou de primeiro segmento, né? Então, pega aqui o olho e até aqui na nuca. No momento em que eu sinto medo, ou no momento que eu estou na frente da televisão, por exemplo, vendo toda a tragédia acontecer, ou se eu saio na rua e vejo alguém sem máscara, né? Eu arregalo os olhos e isso. eu puxo a respiração aqui para cima e travo o meu diafragma, né? Contraio o meu diafragma. No momento que eu faço isso, eu crio uma tensão aqui e eu crio uma tensão aqui na base do crânio. Essa Hum, tensão na base do crânio, eu já tive ela várias vezes que eu tive os meus medos, inclusive lá dentro do meu útero. Então, isso é reforçado, né? hum, E aí começam os sintomas, né? Ou eu desligo e não vejo nada, né? Ou eu começo a ter dores de cabeça. Essa tensão diafragmática também impede que o meu órgão aqui cardíaco mesmo tenha uma descarga e ele começa a ficar muito acelerado, ou ele começa a ter hum. falhas no batimento cardíaco. Eu vou sentindo uma angústia, né? E aí tudo isso relacionado a essas tensões que a gente cria no nosso corpo, impedindo a descarga. Nossa, Então, e se isso, né? Se é uma pessoa, e aí isso é muito individual, né? É muito individual, porque aí a gente parte da história de vida.
aquela pessoa que já teve outros tipos de trauma, principalmente traumas relacionados à violência, né? E tem essa situação agora, ela pode desenvolver sintomas muito mais sérios, né? Os profissionais de saúde que estão vivendo de uma forma muito, vamos dizer assim, de frente, né? Com mortes, tendo que tomar decisões rápidas, né? Sem ter tempo de perceber muitas vezes o que está acontecendo, ele trava o corpo e ele vai agindo, e daqui a alguns meses, provavelmente muitos estarão com sintomas do que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Que aí são as insônias, a Na hora que eles saem, depressão. porque eles estão em guerra. Na hora que a adrenalina baixar, eles terão Sim, todas. sim, porque assim, o primeiro mecanismo lá, lembra? Eu vou para a luta. Eu vou para a luta. Ou então eu desligo já, né? E esse desligamento também pode ser um desligamento de virar o piloto automático, né? Eu posso ter esse desligamento aqui a partir da minha nuca que, né? Eu nego o que está acontecendo e é isso mesmo, né? E aí eu perco esse fluxo, né? Esse fluxo da carga e da descarga, né? E aí eu vou ter sérios sintomas, né? Daqui a alguns meses eu tenho sérios sintomas. Então, e outra coisa, nas relações, tem um outro aspecto, né, que acontece, e aí eu volto um pouquinho. Quando a gente fala lá da Core Energetics, a gente tem um mapa da consciência, que ele é composto da essência, de uma camada para proteger essa essência, que são as negatividades, e uma outra camada, que são as máscaras, que é a forma da gente se colocar no mundo. Como é que isso vai se dando, né? A essência é amorosa, receptiva, se a gente pensa lá na criança. Quando tem esses fatos que são bloqueados, né? Que ela olha e ela não pode chorar, que ela olha e que o pai briga com ela, porque ela está sendo inadequada, sendo que ela está expressando algo muito natural, ela, né? Ela vai para proteger essa essência, ela também fica ali brava, né? No primeiro momento, ela dá a birra dela, ela fica brava. Então, essa negatividade que a gente tem é para proteger essa essência quando ela é ferida. E com o passar do tempo, outras formas para a gente ser aceito, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai buscando outras formas para ser aceito e a gente constrói essa outra camada, que são as máscaras de adaptação, né? Já ligado ao nosso ego muito consciente, que vou ser boazinha, eu vou ou ser malzinho para chamar atenção, vou ser muito eficiente, né? Porque assim eu tenho amor e não expresso mais o que está ruim, né? Só que, né, nesse momento em que, e aí eu me distraio, eu busco distrações, né? Também quando vou buscando subterfúgios para não falar do meu mal-estar, para não expressar o que eu não gosto. Para não ficar rejeitada. Não rejeitado, né? E aí, agora, o que a gente percebe nesse momento de pandemia? Muitas vezes, quando a gente está incomodado na relação, o que a gente faz? A gente busca outras distrações, né? Ou a gente vai beber, ou a gente vai encontrar com outros amigos, ou a gente é namorados, né? Ou a gente não olha a situação, porque nós não somos acostumados a falar, né? Ou a expressar o que está ruim, né? A gente tem mais facilidade de julgar, né? E agora ninguém pode fazer isso. E agora não tem como fugir disso. E agora, né? Ou é mais difícil, né? Porque tem internet para fugir, né? Mas é mais difícil. Então, a gente vai acumulando de novo essa carga, né? A gente vai acumulando essa carga. E a forma distorcida e a forma ruim da gente liberar isso, para a gente aliviar, é cutucando muitas vezes o outro, provocando o outro, sendo irônico com o outro. Ao invés de falar o que sente pelo coração, né? Sim, porque a gente não é habituado a isso, a gente não aprendeu isso, né? E aí o que a gente percebe que está acontecendo com as famílias, muitas das famílias, muitas brigas. Porque aí briga, alivia, tem uma descarga. É uma descarga. Só que não resolveu. Daqui a pouco, criou mais conflito. De novo, mais conflito, porque nessa briga sem consciência, que é uma briga muitas vezes através do julgamento, que é através da máscara, né? Que eu julgo, você que é o culpado, não do sentimento, eu sinto isso que você me fez.
Isso, né? Ou eu já não aguento mais ficar aqui dentro de casa, tá muito difícil. Eu tô com muita raiva desse vírus, eu tô com muita raiva dessa situação, né? Se eu falo de mim, agora eu preciso de um tempo, não chegue muito perto, porque eu tô bravo, ou porque eu É, tô é, brava, né? Então, é, assim, isso é. não é a gente não passa por esse processo educativo, por quê? Porque quando a gente falava das nossas emoções verdadeiras, nós éramos desconfirmados. Então, a A gente não nossa, aprendeu isso. mas a sociedade brasileira, ela tem essa sociedade assim de ser gentil, de ser agradável e não se expressar, que é uma grande distorção, né? Se você é crítico, você é uma pessoa difícil. Se você Sim, fala o que pensa, você é polêmico. sim, sim. É, então, Você assim, é uma pessoa não, né? É não bem isso. vista, né? Mas, assim, eu acho que em todas as sociedades, Patrícia, de alguma forma, tem as suas repressões, né? Cada um cria Todas a têm. sua máscara, né, social e cultural, mas, assim, isso é geral, né? Então, é um processo realmente educativo. E aí, nessa situação, a gente volta de novo para o corpo, né? A gente pode trabalhar isso de diferentes formas, né? Ou eu posso estar querendo ir fundo, descobrir realmente onde tudo isso começou, fazer um processo terapêutico, ou eu posso fazer coisas mais simples para Isso. aliviar e ter um pouco mais de carga. Eu E preciso aí, qual pôr é a uma sua sugestão? música, eu ponho A uma sua música em casa, 5 minutos, eu ponho ah, uma música em casa, e balanço, dança. solto. Agora, todo movimento corporal, ele precisa ser feito com consciência. Então, se Hum, eu estou ali balançando, eu estou ali movimentando o meu corpo e eu sinto uma dor, eu preciso expressar essa dor. Eu preciso soltar. Porque as cargas acontecem com tremor, com grito, com gemido, com sorriso, né? Se eu gostei demais da música, eu preciso sorrir, sabe? E aí, esse é um processo de aprendizagem, porque às vezes a gente se pega tão congelado que é muito difícil essa expressão, eu me né? lembro E às vezes muito que é um pouquinho forçado. uma vez eu estava assim, num período triste, aí eu estava com uma amiga e ela me fez rir. Eu começava a rir, eu sentia Sim, a secreção da tristeza saindo. Falei, gente, como é sim, impressionante, como a alegria cura mesmo, sim, né? sim, sim. E o choro também cura. O expressar da tristeza também cura, né? Então, tudo que a gente faz numa intensidade profunda, outro dia uma cliente me falou, Maris, essa semana eu consegui chorar, né? Porque ela tinha dificuldade de chorar. Amiga, E não, ah, essa semana Essa semana uma cliente falou que chorou e que aprendeu a chorar comigo, né? Porque ela tinha dificuldade de chorar. Porque eu falo com meus clientes, precisa chorar de balançar a barriga. Isso que é chorar. Não é chorar, porque é esse balançar que depois te alivia e te leva para um estado de relaxamento profundo e amorosidade. E aí vamos finalizar assim, que nós precisamos dessa descarga, né? Que a gente pode fazer diferentes formas para a gente acessar o nosso coração e ser solidários nesse momento, sabe? Criar uniões mais verdadeiras, ideias mais criativas, né? isso. E, e é isso, Eu, estamos terminando. eu, não, mas olha só, eu acho que nós vamos ter Ah, que fazer outras coisas juntas. Eu acho que vai ter que ah, unir a Carol, ontem, você e mais uma equipe para a gente falar sobre sim. esses problemas Pois assim, é, porque sabe? os trabalhadores tensos, eles vão buscar drogas. A droga é uma forma de Exatamente. fugir, entendeu? Então, a gente Exatamente. precisa ensinar os trabalhadores novos movimentos. E tem grupos para isso. Grupos de alguns exercícios, né? Para ensinar a pessoa a soltar as tensões. E não é uma terapia profunda, entende? São Entendo. movimentos que eu aprendo, que eu faço sozinho e que melhora muito, Igual né? você Tem ensinou, pesquisas sugeriu que agora. mostram, Então, as sim, sugestões que você deu, dançar, falar do que você sente sem julgar o outro. sem julgar o outro, alongar. A melhor coisa é você movimentar, porque você entra num estado de mais tranquilidade. Aí você pode falar para o outro que você está chateado, né? Ou que aquilo que ele fez feriu, ou que você precisa de um tempo para você respirar mais profundamente, né? E é um processo, né? Algumas pessoas já conseguem meditar,
né? Já ficar mais no silêncio, mas antes de desenhar, fazer arte, jogar a raiva no papel, a ansiedade no papel, né? Então tem várias formas que esse movimento pode acontecer, né? Escrever, falar a partir dos Escrever, seus sentimentos, sem julgar o outro.